Vocês conhecem o joguinho dos 7 erros? Eu vou fazer o joguinho do 1 erro. Do 1 erro, é ótimo. Aqui tem um erro que eu fui ver quando eu estava ali. Perceberam, perfeito. Eu troquei o R pelo T. Janeiro. Muito bem, gente, eu quero começar levando-nos a refletir sobre isso aqui, ó. Esta frase eu li quando frequentava um grupo de estudos lá no centro onde eu frequento até hoje, o Círculo de Renovação Espiritual, lá no bairro de Fátima. Faz tempo isso, a gente estava estudando um livro, O Caminho da Autotransformação, que alguém aqui deve conhecer, da Eva Pierrakos. Eva Pierrakos era uma médium europeia, não me lembro a nacionalidade dela. E ela recebia mensagens que se transformaram em livros e que se transformaram em cursos, formações. Até hoje, esse caminho espiritual, que é um misto de psicologia e espiritualidade, é estudado no mundo inteiro. Inclusive aqui em Fortaleza existem grupos de estudos do Patchwork. E nesse livro ela traz... ele, o espírito, através dela, da Eva Pierrakos, traz essa frase, dentro lá de um determinado contexto, que eu não lembro, que diz o seguinte: no caminho, o nome do livro é Caminho da Autotransformação, nós estamos num caminho, nós estamos aqui fazendo um caminho, né? Podemos olhar dessa forma. No caminho da autotransformação, o maior desafio é suportar a felicidade. E eu achei isso uma viagem. Como assim, Eva Pierrakos? Não queira confundir mais a minha cabeça. Eu me lembro que na época eu estava muito confuso, muito cheio de nó no juiz. Vocês sabem o que é nó no juiz? Já passaram por isso, né? Claro que sim. Quem nunca? Estamos passando, estamos em processo. Daí a utilidade, a funcionalidade desse tema. Porque o tempo todo, dia todo, você passa por tentações. Nós vamos buscar explicar o que significa a bendita tentação, que eu acho que é mal interpretada. Há uma interpretação, há uma distorção em relação ao tema tentação. Mas vamos lá. O caminho da autotransformação, o maior desafio é suportar a felicidade. Nós não fomos educados para sermos felizes. E nós temos que parar e olhar para o próprio movimento espírita e observar qual é o nosso discurso. Ontem eu estava no grupo de estudos que nós temos todas as quintas-feiras, Espiritismo Passo a Passo lá no CRE, estudando as leis morais, as leis divinas, baseado no Livro dos Espíritos, um trabalho maravilhoso que o nosso querido amigo Alan Sérgio conduz, e um amigo nosso foi fazer a prece inicial. Gente, me permitam, eu me permito. Está criticando, Mário? Não, eu estou criticando o movimento espírita. Inclusive a minha história que eu nasci no movimento espírita. É uma crítica no sentido de reflexão. Pode não fazer sentido para você. Se não fizer, descarte. Segue a vida. Não me queira mal e está tudo certo. Esse senhor, na prece, ele pedia a Jesus que nos poupasse de tanto sofrimento, nos poupe disso, e nos poupe daquilo, e nos livre disso, livre daquilo, que eu fiquei, meu Deus, Senhor Jesus, dá um desconto, não é tudo isso não, pelo amor de Deus. Será que eu sou melhor do que os outros? É claro que não, cada um está no seu tempo, no seu ritmo, no seu processo, no seu nível de consciência, mas não é para tanto. É isso que eu quero propor, uma reflexão. Na sua oração, tem o orar e vigiar. Agradeça. Ah, Maria, que coisinha bonitinha.
tinha coisíssima nenhuma. É uma lei da natureza, é uma força da natureza. A gratidão gera uma nova percepção da realidade, que você pode desenvolver ou não, pode ficar no medo. Pedir contra sofrimentos, catástrofes, ou são chamados pensamentos catastróficos, né? Que a ciência classifica os tipos de pensamento. Um deles é o catastrófico, é um dos mais comuns, na minha modestíssima opinião. São dois muito comuns, tipos de pensamentos automáticos. O catastrófico e o que o modelo cognitivo chama de leitura mental. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é a leitura mental, segundo a ciência? Quando você fica adivinhando o que o outro está pensando. Eita, alguém se identificou? Ou pensou em alguém que adivinha o que você está pensando? Olhe que você também adivinha. São os pensamentos classificados como leitura mental. Aí a gente confunde tudo, a gente se enrola tudo, a gente sofre tudo. E aí tudo isso é tentação. Mário, já está no tema? Já. Vamos falar mais sobre isso com mais detalhes, tá bom? Então, suportar a felicidade é o grande desafio. Precisamos reprogramar. Como o nosso querido Luiz falou a respeito dos pensamentos, de vez em quando eu venho, eu falo de pensamentos, porque eu trabalho muito com isso. Os famosos pensamentos automáticos, que não nascem do nada, nascem de crenças. Crenças é tudo que você aprendeu como verdade sobre você, o outro e o mundo. Que você também herdou crenças dos seus ancestrais e que você também herdou de vidas passadas. Então, é um conjunto de forças que interferem sobre nós, gerando esses condicionamentos que determinam esse fluxo de pensamentos automáticos que todos nós carregamos diariamente. Vai fazer o que com isso? Brigar? É pior. Nunca brigue. Se poupe. Ame-se. Ah, é tão lindo falar. É lindo, a gente não entende. Essa conversa de ame-se, ame-se, eu sempre trago essa pauta para cá. Por quê? Porque eu preciso. Eu, nos últimos 3 anos, 24, 25 e entrou 26, principalmente 24, 25, claro, 26 nem entrou direito, eu tenho vivido desafios assim, muitas coisas novas e desafiadoras, que eu busco conscientemente, no ato de escolhas, transformar as experiências em aprendizado. Por quê? Porque eu vou continuar vivo e eu quero viver bem. Eu quero me priorizar. E eu concluí, vou dizer algo que talvez alguns não concordem, mas está certo, é assim mesmo. E que eu não concordaria até um tempo atrás. Eu vou dizer algo que eu acredito a partir de uns tempos para cá. Vê se faz sentido. Se não fizer, descarta. Deleta. Tum. Já está coçando a cabeça? Não, mas é simples. Sabe qual é a finalidade da sua encarnação? Pelo menos da minha. Sabe qual é a finalidade? Vou falar de mim, tá? Sabe qual é a finalidade da minha encarnação? Se eu perguntar qual é a finalidade da encarnação, todo mundo vai dizer evoluir. Sim? 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 Evoluir está certo ou está errado? Não, está certo. Evoluir. Mas evoluir como? É muito bonito. Evoluir é muito bonito, é lindo. Vamos ser práticos. Como evoluir? Que força é essa? Que força determinante é essa que gera em mim evolução, progresso, amadurecimento, adultecimento emocional? Então, evoluir é muito bonito. Eu ouço isso desde as fraldas. Algumas palavrinhas eu aprendi desde criança. Evoluir, reforma íntima, né? Allan Kardec, está tudo certo. Certo. E aí? Então, eu entendo hoje que o objetivo da minha encarnação é aprender a cuidar de mim. Não sei o que é que vocês acham disso. A egoísmo.
Em outros tempos eu diria, isso é um papo muito egoísta, distorcido. Eu diria isso. Hoje eu não digo isso. Hoje eu defendo isso. Se eu não cuido de mim, não tem como entender a força da evolução, do progresso, do amadurecimento, que consiste em, cuidando bem de mim, lidar bem com o outro. Lidando bem comigo, lidar bem com o outro. O outro que começa em casa. Ora, se eu não cuido de mim, eu me trato mal, me critico, me xingo, brigo comigo, como nós brigamos conosco? Você tem ideia disso? Você tem consciência disso? E tudo isso é tentação. Está dentro da pauta da tentação. Porque tentação tem a ver com escolhas. Diariamente, a todo momento, você está fazendo escolhas, pensamentos, sentimentos, palavras e comportamentos. Eu tenho escolhas dos meus pensamentos, sim, isso é treinável. É treinável. Não é assim, ó. É treinável. Não dá para entrar nesse assunto agora. Então, suportar a felicidade é o maior desafio. Fale bem de você, fale bem com você e vá a conversa é longa. Disciplinar a sua mente para reconhecer o bem-estar que você vive. A história do meu querido amigo ontem, que na prece, o tempo todo listou coisas ruins, pedindo ajuda. O que é que está por trás disso? Não tem nada errado nisso, tá, gente? Só estou abrindo esse debate. O que é que está por trás disso? Medo. Vitimização, que tem a ver com escolhas, pensamentos catastróficos. Vamos sair disso. Eu faço atendimentos. E eu atendi uma moça, e lá, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela disse, você é espírita, né? Sou espírita, frequento centro espírita. Eu também já frequentei um centro espírita, não disse onde. Eu também não perguntei. Ah, que bom, legal. E aí, ainda está frequentando? Não, estou mais não. Aí eu disse, por quê? Não, porque não deu, tá, uma série de circunstâncias. Eu perguntei por quê. Circunstância, mas tem uma coisa que eu quero te dizer, não sei se tu vai gostar, senão pode falar que eu não vou gostar nem desgostar. Eu até sei o que é, eu pensei, né? Claro que eu não sabia, mas eu imaginei e acertei. Ela disse, uma coisa que eu não gostei dentro do centro espírita. O que é? Vocês falam demais em sofrimento. Eu disse, você tem razão. Mário, você está falando mal do espiritismo? Espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. Espiritismo, Kardec, toda uma coordenação do trabalho que ele trouxe. O movimento espírita somos humanos. Nós nos identificamos com esse sofrimento. Falamos em pagar dívidas, falamos que estamos aqui num karma. Karma como sinônimo de dor, e não é. Karma não é sinônimo de dor. Karma é sinônimo de escolha. Que pode gerar bem-estar ou mal-estar, a escolha é sua. A dor que você carrega, e tenda nós, que nós carregamos, foi escolha nossa. A escolha é sua. Você pode mudar esse cenário? Óbvio. É disso que nós estamos falando. É essa contribuição valorosa que o conhecimento espírita nos traz. Escolha, orai e vigiai. É o tema de hoje. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, capítulo 24, 25, 26, do Evangelho de Mateus. 3 capítulos. Esses 3 capítulos já bastava. Né? Sermão da Montanha, né? Que é um código de orientação de boa conduta, não para ser bonzinho, certinho, para ir para o céu, mas para ser feliz na terra, para viver melhor na terra. No trânsito, no trabalho, nas competições corporativas, família, ano eleitoral. Eita, pula, porque a energia baixa. Isso é tentação. Mas você entra se quiser. Ninguém lhe bota lá dentro.
A briga, você topa ou não topa, é sua. É uma tentação que você, orando e vigiando, faz escolhas. Faz escolhas de qualidade. Portanto, já estou introduzindo o conceito de que tentação é escolha. Vamos entender melhor isso. O que Jesus quis dizer com tentação, orar e vigiar, é o que nós vamos ver agora. Tá bom? Tentação é um processo interno. São escolhas internas. Pensamentos e sentimentos. Que pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamentos automáticos. Ou, com muito treinamento, com disciplina, oração e vigilância, que nós vamos entender melhor, você começa a escolher os pensamentos. E pode? Pode. Gente, eu não estou falando de super-homem, não. Eu estou falando da capacidade que você tem de, ao se observar, aí entra o termo observar, observador, que é uma palavra, aspas, mágica. Guardem essa palavra, eu vou mostrar aqui, tá? E quando eu mostrar, eu vou me aproximar. Quando ela aparecer, a palavra observar, observador, quando ela aparecer, me lembre que eu vou abraçar a parede, tá? E vou botar o dedinho na palavra observador, para chamar a atenção, para você levar a sério a proposta do observador, porque é ele que vai fazer você escolher as tentações que a vida lhe oferece, nos oferece, o que é melhor para você, o que é pior para você. Você vai fazer escolhas e vai viver o que escolheu. Ah, Deus me entende. Deus te entende tanto que deixa você sofrer as consequências da sua escolha. Ele te entende, sim. Ele me ama. Tanto ama que ele deixa você aprender com suas escolhas. Você, eu. Né? Nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. O grande desafio é essa disciplina, tá bom? Tudo acontece dentro de nós. Você já escutou isso em algum lugar? Eu falo o tempo todo. Toda vez que eu faço algum tipo de palestra, eu afirmo isso, porque eu preciso ouvir isso. 24 e 25, 2 anos muito intensos, ia dizer pesados. Não, teve peso, teve medo, teve dor, teve raiva, teve vontade de vingança. Você já, ou fui só eu? Não, é porque ficou todo mundo assim com o cara de, valha, ele sente vontade de vingança. Isso é tentação, gente. Eu estou falando das vulnerabilidades humanas. Eu fui injustiçado, né? Vivi uma situação que eu não vou entrar em detalhes, e um amigo meu, advogado, disse, Mário, vem cá, meu grande amigo, gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Rapaz, nós vamos atrás. Aí quando viu que o negócio não tinha jurisprudência e não ia dar certo, ele disse, rapaz, não vai dar certo. Aí ainda consultei um amigo meu que é juiz, não vai dar certo. Se quiser, você entra, vai só se desgastar. Enfim, uma situação. Aí sabe o que é que esse meu amigo, tentador, cãozinho, Mário, vamos infernizar a vida dela. Rapaz, ele botou tanto infernizar na expressão que ficou quente, calor. Uau, calor do inferno. Emoções quentes, como diz o modelo cognitivo, usa esse termo, emoções quentes, as emoções de ódio, de raiva e tal. Gente, tudo isso eu estou falando de tentação. Não é só porque ele me propôs, não. Porque eu já tinha pensado nisso, porque era injusto. Gente, não existe. Uma das dores mais atrozes que nós vivemos é a dor da injustiça. Ok? Aí eu paro, reflito. Existe, como é que eu concluí? Existe injustiças, mas não existe injustiçados. Entendem? Diante das leis da natureza, eu não fui injustiçado. Em algum contexto, eu dei motivos às leis da natureza
para que eu me colocasse naquela situação, não como castigo, não existe castigo, para que eu fizesse escolhas, cadê escolhas? Estava lá atrás. Fizesse escolhas e caísse naquela situação. Fui ingênuo. Quem nunca, né? Hã? Tem 105 minutos de ingenuidade ou burrice. Burrice eu não me trato mais como burro não, viu? Porque houve uma época que eu me tratava como burro. Envolvendo também essa área da minha vida. Oh, você é muito burro, muito burro. Não, eu não sou burro não. Não, estou no meu processo. Estou me tratando melhor, eu acho. É o que eu pretendo. Vamos lá. Aprendemos que devemos lutar contra a tentação. Sim ou não? Você não aprendeu isso? Lute, resiste, resista. Jesus sugere a oração e a vigilância, e não a luta. Não lute. Não lute. Você não está aqui para brigar com você, não. Não, é contra a tendência. Não, calma. O que é que você vai fazer com essa tendência? Meu desejo de vingança. Vou parar de falar em mim, vou falar da gente, né? Nossos desejos de revide, de vingança, de pagar olho por olho, dente por dente. Nós temos esses impulsos. O que é que você vai fazer com ele? A ideia é, observe. Opa, observe. Eu falei que ia abraçar, né? Observe, querido, meu observador. Uma força em mim que eu chamo de vida, que me ajuda a observar para que eu possa fazer escolhas. É o observador. Essa força existe em você. Leve isso a sério, pesquise, vá atrás. Quando você medita, você treina o observador. Quando você ora, você treina o observador. Quando você para, respira e sente o que está sentindo, você está treinando o observador. Observe, integre. O que é integrar? Aí eu quero contar uma experiência. Como é que está meu tempo? Ai, Jesus. Ô, relógio cruel. O pior que ele falou, 40, 50 minutos. Eu me programei para 1h30. Como é que pode? Ai, Jesus. Integrar. Isso aqui eu posso deixar de falar qualquer coisa, mas isso aqui não. O que é integrar? Integrar é a capacidade que eu tenho, que você tem, de parar e sentir o que está sentindo, saindo do automatismo que muitas vezes nós nos metemos. Eu vivi, falei, né, 24, 25, ano passado, eu estava num determinado momento da minha vida e tal, e eu estava voltando para casa. Tem dias que eu me programo para caminhar e volto do trabalho caminhando, que é relativamente perto. E eu estava voltando para casa carregando um sentimento estranho. Cheguei em casa, sentei na minha poltrona, que eu chamo de mágica, uma poltroninha lá onde eu... uma poltrona. A poltrona do vovô, né, que chama? Onde assiste os jogos do Flamengo e outras coisas e tal. Aí a criança falando, tá, gente? Não permita, a criança tem direito de lembrar que eu faço isso. E são momentos prazerosíssimos. E eu estava lá deitado na minha poltrona, aí eu vou respirar, vou sentir o que é que eu estou sentindo. Aí comecei a respirar. Deixa eu sentir isso. Isso é integrar. Eu estou integrando o sentimento, ele não fica no automático. E ao respirar, eu me perguntei, passei para o passo seguinte. Onde é que esse sentimento está no meu corpo? Aí eu senti aqui no peito, na respiração. Ok. Terceiro passo. Que nome eu posso dar a esse sentimento? Alguém falou o próprio, né? De repente coincide com o meu, que é um que todo mundo tem. Angústia. Mário, eu não tenho. Ok, não vou discutir isso, não, nem tempo tenho, né? Para discutir isso.
bem cabe. Você tem sim. Inquietação, angústia. Eu chamo de angústia. E aí eu dei o nome angústia. Vou correr o risco de ser meio taxado como tantã. Antigamente era tantã. Para o pessoal mais jovem, doido. Né? Dona Angústia. Aí comecei a conversar com a Dona Angústia. Dona Angústia, a senhora é minha velha conhecida. E é, Mário? Sim, sua também. Você aqui não percebe. Você está no automático. É o que eu pressuponho, né? A angústia existe, gente. É uma força da natureza que nos lembra que falta alguma coisa. Por que nós temos que negar isso? Para parecer o quê? Para quem? É você com você. Lembra? É porque nós não temos essa conexão conosco. Somos estranhos. Dona Angústia, a senhora é minha velha conhecida. E eu tomei uma decisão, Dona Angústia. Eu não vou mais brigar com você, não. Vou transformar você numa aliada. Eu entendi na ciência, no modelo cognitivo comportamental, que toda emoção e sentimento traz uma mensagem. Então a senhora está aqui para me trazer uma mensagem. Eu lhe agradeço de antemão a mensagem que você vai me trazer. Mas eu não sei o que é que você veio me trazer como mensagem aí, não. Aí parei, por favor, me traga, me ajude a entender qual é a mensagem que você, Dona Angústia, veio me trazer. Aí parei e fiquei respirando. Já estava bem aliviado, já não apertava o peito, já estava tranquilão, né? Aí de repente veio, pum! É como se, eu não tenho mediunidade ostensiva, é como se um homem, enfim, é processo mental, aqui desse lado, chegasse e dissesse, o que é que você está fazendo de você? Você quer morrer? Eu, olha, me deu, o homem chegou. A Dona Angústia mandou um mensageiro brabo. A Dona Angústia mandou um... Eu, opa, você quer morrer? Claramente isso que eu estou falando. Entenda como puder, como quiser, se quiser. Mas é difícil explicar, mas foi isso que eu senti. Você quer morrer? Cadê seus exames? Cadê as consultas? Você vai morrer. Dona Angústia deu o recado. Confesso a vocês, isso faz menos de um ano. Estou atualizando tudo, todos os exames. Agora em janeiro, próxima semana, quando é que dia hoje? Sexta. Terça eu tenho 2 médicos, os exames todos feitos no sistema lá do plano de saúde. E na quarta, novamente, mais 2 médicos que cuidam da diabetes. Medo de agulha, alguém que me conhece aqui sabe que eu tenho medo de agulha. Sempre tive, desde criança. Eu não vou perguntar quem tem, não, que os que têm vão dizer que não tem. Eu tenho. Hoje, menos porque eu encarei. O médico que eu vou quarta-feira, ele disse, há algumas semanas atrás, ó, você vai ter que fazer algo fundamental. Você vai ter que fazer furinho no dedo, detesto. Quando eu fiz a cirurgia, a pior parte, confesso a você, foi o pós, furar o meu dedo todo dia, toda hora, lá no hospital. E a menina não tinha jeito não, era com agulha. Agora não, tem um aparelhinho, um negocinho que não dói. Você vai fazer o mapa glicêmico, quem sabe, quem já fez sabe o que é isso. Vai furar o dedinho 4 vezes por dia durante 5 dias. E vai, para iniciar esse processo, usar insulina. Vai furar a barriguinha. Gente, eu me agoniei. Foi agora, viu? Abri o chão debaixo dos meus pés. E aí a doutora, era ele e uma moça. A moça, eu vou reencontrá-la quarta-feira, eu vou beijar a mão dessa moça. Pela força que ela me deu, a empatia que ela teve. Confesso que até me emociono.
sentimento de gratidão. E eu saí daquele consultório, tinha que caminhar até o carro, porque era ruim de estacionamento local, no sol, caminhando, e disse, eu vou bancar esse negócio. Banquei, sou vitorioso. Para quem? Para mim. Não importa. Minha filha, a mãe do meu filho, o meu filho, nem. Ah, pai, legal, força, mas não entende. Ninguém entende. E não é para entender mesmo, não, porque é você com você. Força, coragem. Você também sabe, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que você tem desafios a enfrentar e não enfrenta. Por quê? Não é só medo de agulha, não. Medo de agulha é um medinho. Medinho para quê? Para mim não é medinho. Eu tenho uma história, poderia contar, não vem um caso. Eu estou tratando, eu estou buscando um recurso terapêutico e vou lhe dar uma ideia, quem sabe um dia você se interesse. Um recurso que eu utilizo, que é a EFT, Emotion Freedom Techniques, que são os toques nos pontos de liberação emocional. Eu faço, isso me ajudou muito, além da minha querida enfermeira lá que me ajudou muito. Então, a ideia não é lutar contra a tentação, a ideia é observar, integrar e amadurecer. Espero que ajude pelo menos uma pessoa a se olhar e dizer, eu vou entrar em contato com esses meus sentimentos, porque eles não vão me abandonar. Quanto mais você nega, mais forte eles ficam. Tá bom? Se conecte com você, você vale a pena. É mais do que um discurso motivacional, é uma lei da natureza e não tem outro caminho. Ninguém vai poder fazer isso por você. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando foi provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aqueles que o amam. Ou seja, a epístola do apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, né? Nas epístolas. Finalidade da tentação é exercitar o poder interno. Você com você, você se conhecer, se conectar. É você com você o tempo todo. São os espíritos que nos tentam. Eu vou pular isso aqui, que eu não aguento isso aqui. Ah, eu estou sendo tentado por um espírito. Tem, claro. Ferida aberta atrai mosca. Mas o pensamento que o espírito sugere, você absorve ou não. Quem absorve e leva adiante é você, a escolha é sua. Ore e vigie. Como diz Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam o nosso pensamento, sim, muito mais do que vocês imaginam. E como diferenciar, olha que coisa linda, como diferenciar um pensamento que é meu ou de um espírito? A resposta, linda, maravilhosa. É como se ele tivesse dito, não está escrito isso. É como se ele dissesse, não precisa diferenciar se é seu ou se não é seu. A resposta é, identifique os bons pensamentos e os alimente. Identifique os maus pensamentos e elimine. Sendo seu ou sendo sugerido. Olha que coisa simples. A vida pode ser mais simples. Tá bom? Não vou me prender essa coisa de, porque os espíritos estão me influenciando. Existe influência? Existe. Mas você dá abertura. A responsabilidade é sua. Eu não falei culpa, falei responsabilidade. Vou pular aqui a frase de Emmanuel. Tentação é uma, aspas, disputa entre o bem e o mal. Segunda-feira, lá no Círculo de Renovação Espiritual, nós vamos ter uma palestra sobre o bem e o mal. A origem do bem e do mal, com o meu amigo Alan Sérgio, baseado no Livro dos Espíritos. Segunda-feira, 19h30. O bem me fará bem e o mal, o bem que me fará bem e o mal que me fará mal. Isso está dentro de você. Escolha. Pois não. O senhor que tem mais experiência, o senhor acha que, você acabou de falar, que o mal, a gente vai ter que abrir uma porta para ele, né? Ele não é capaz de abrir por si só uma porta, a gente sempre tem que abrir para ele entrar? Não. O mal, ele traz consigo, em nós, no meu ponto de vista, eu falei isso no início, muitos condicionamentos.
são automáticos. Se a gente não ora e vigia, esse automatismo toma conta e a gente não tem poder nenhum. Nós vamos simplesmente repetir. Por exemplo, a lamentação é um comando que eu dou ao meu psiquismo para ficar repetindo dores. A culpa é um comando que eu dou ao meu psiquismo que informa, eu mereço sofrer, sou culpado. Então venha mais sofrimento. Quando eu falo do outro, eu estou estabelecendo um comando, as leis da natureza, que vibram essas leis dentro de mim, que eu estou condenando no outro algo que eu sei que não tenho direito de condenar. E a vida me cria oportunidades como castigo, não, como forma de provar. Então faça escolhas que lhe façam bem. Vamos avançar porque o tempo... Não, o mal pulsa em nós e ele vem automaticamente a partir dos condicionamentos que nós trazemos. O bem, aí é que está. Quanto mais eu invisto no bem, mais eu alimento um condicionamento positivo de pensar. O bem é automático, é isso que eu estou acabando de falar. O bem ele é automático quando eu crio as condições para que o bem se manifeste em mim. Então ele automaticamente se manifesta. Existe uma historinha que eu me lembrei agora, faz tempo que eu não conto, corro até o risco. Tem que haver uma reflexão. A reflexão seria o orar e vigiar. Seria a capacidade de eu me observar e entra o observador. Cadê o observador? Esqueci de abraçar a parede. Aqui, ó. Estou beijando a palavra observar. Isso aqui é a solução, isso aqui é a chave, isso aqui é a porta. Quando você se observa, e observar não é se julgar, não é se condenar. Observar é a capacidade de se identificar, se observar, sem julgamento, sem certo, sem errado, sem culpa. Estou com raiva. Quem é que treina a capacidade de observar que está com raiva? Sem culpa. Meu sobrenome, ao longo do meu tempo, era culpa. Eu comecei a entender o papel do observador de uns tempos para cá. O observador é a força divina, esse é meu conceito, tá? É a força divina que pulsa em nós, é a manifestação dessa força divina que me orienta para olhar para mim, me observar sem julgamento, sem certo, sem errado. Observar e vigiar, é a mesma coisa? Observar é o vigiar. Pronto, muito obrigado. Vai aparecer, mas ela já me ajudou a antecipar. O observar é o vigiar. Vamos lá. Tentação é a experiência do autoconhecimento quando aprendemos a observar sem culpa e agressões a nós mesmos. Porque o observador ele nunca traz culpa, nunca. O observador, ele só nos ajuda a observar e nos pergunta, o que você vai fazer com essa raiva? Antes, o que é que eu senti? Eu não posso sentir raiva. Olha como é que eu vou mudar um sentimento tão primitivo, o tal mal, que me faz mal, se eu nem sequer consigo aceitar que ele existe em mim. Aí nós ficamos nesse delírio de achar que os espíritos vão me ajudar. Não podem fazer por mim o que eu não quero fazer, o que eu não consigo fazer, o que eu não busco fazer. Sou eu comigo, trate-se bem. O observador não lhe pune, não lhe castiga. Ah, Mário, um cliente dizendo, falando de observador e tal. Ah, eu estou treinando o meu observador. Ah, que legal, me conte aí como é que foi. Ah, eu tive um sentimento ruim em relação à minha esposa
e fiquei depois me culpando por isso. Aí eu disse, valha-me Deus, isso não é observador, isso é o julgador. Tem um julgador dentro de nós, um cobradorzinho dentro de nós. Isso não é um juiz. Muito bem. Aí eu disse, não, querido, calma, muita calma nessa hora. O observador nunca deixa mal-estar. O observador, ele é limpo, ele é leve. O observador só lhe ajuda a observar, para você decidir o que vai fazer de você com você. Olha que coisa linda, gente. É mais do que um discurso bonitinho, é prático, 100%. O que você ativou foi um julgador, um cobrador, que você aprendeu lá atrás, a sua história, a se cobrar, a se punir, a se bater. Você teve um pensamento de briga, de conflito com sua esposa? Ok, observe. Quem que não tem? Ah, mas está justificando? Não, eu estou aí identificando. Uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito, é o seguinte. Uso muito, que é o seguinte. Deixa eu me lembrar. Ok? E dá um descanso, respira. Você só muda o que observa e só observa o que é capaz de aceitar. Não, você só muda o que aceita. Você só muda o que aceita. Falamos de mudança o tempo todo. Não sabemos muito o que estamos dizendo, não, viu? A gente só tem boa vontade. Só um minutinho. Você só muda o que aceita. Você só aceita o que é capaz de observar. O que é que você vai mudar se você não aceita? Que aquilo não lhe faz bem? Que aquilo precisa mudar? Como é que você vai mudar? Falamos em reforma íntima, achamos uma coisa mais linda do mundo. Mas nós entendemos a complexidade e o compromisso da reforma íntima como um compromisso de adulto, de alguém que olha para você e diz, eu vou fazer escolhas que me façam bem. Reforma íntima para fazer o bem, não é para agradar um Deus que a gente acha que está lá em cima me julgando. Nós trazemos essa concepção. Deus não está lá em cima me julgando, Deus está vibrando aqui. Tem gente que não concorda, e fique à vontade. Eu penso assim, e não sou só eu não. Está aqui, ó, vibrando ativamente, que eu preciso me ajudar a manifestar. Vocês têm defeitos? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não tenho. Ah, pena que eu tenho pouco tempo para justificar. Por que eu não tenho? Porque eu sou melhor do que você? Não, porque eu não aceito mais a ideia do defeito. É só uma questão de concepção. Nós, espíritas, vivemos falando de defeitos. Um dia, estava lá no grupo de ATE, né, AE, lá do CRE, e, porque meus defeitos, vale-me Deus, agora que eu estou vendo o quanto a gente fala de defeito. Aí eu, cadê os meus? Eu não tenho defeito, eu sou imperfeito, estou no meu processo, sou vulnerável, mas defeituoso não. Mário, você distorceu? Não, eu acho que não distorci, mas fique à vontade para concordar ou não. Pena que eu deixei pouco tempo para falar do tal defeito, né? Não tenho defeito. Você também não tem. Você é alguém imperfeito, em processo. O bem e o mal pulsam em você. Bote para brigar, para você ver. Há aquela historinha antiga que eu estou resgatando as historinhas antigas. O mestre foi abordado pelos seus discípulos. Mestre, o que é o céu e o inferno? O céu e o inferno é semelhante a dois cachorros, um bom e um mau. E de vez em quando eles brigam. Aí ele perguntou, e qual dos dois vence? O bem e o mal. Aquele que você alimenta mais. Gente, isso é profundo. É mais do que uma historinha legal. Que historinha linda. Leve isso a sério, né? Tentações são pensamentos. A ação de um espírito mau, a gente fala em tentação, pensa logo nisso, né?
Sexo, álcool, drogas e diversas dependências que escondem faltas, tudo isso também são tentações. Lógico. Eu não quero beber, mas sou tentado a beber. Eu carrego faltas que o álcool, aspas, preenche. É o famoso buraco energético que algumas dependências nós tentamos imaturamente preencher e não preenchemos, só afundamos. Vingança e revide diante de injustiça, minha história. Também uma tentação, pensamentos. Força de traumas e fobias que nos paralisam. Todos nós carregamos traumas e fobias. Eu, de agulha, eu lembro da história que gerou o trauma. E hoje eu encarei, estou encarando, estou bancando. Como? Acolhendo o pequeno Mário. Porque o trauma está nele. A dor está nele. Mas parece que quando a gente fala em criança, a gente, é besteira, cansei, tô careca, literalmente, de ouvir gente dizer, isso é besteira. Tá bom. Enfim, teria histórias para contar. Força das nossas vulnerabilidades, medos, raiva e culpa e vergonha. Todos nós carregamos. Por que vergonha? Porque nega. Quanto mais nega, pior fica. Aí você não lida bem com as forças que pulsam dentro de você. E aí quer ser feliz. Bebendo? Ok. Vá lá. Usando droga? Vá lá. Faça. É isso? Fazendo todo tipo de excesso para tapar remédio, farmácia, o tempo todo, dependências as mais variadas. Enfim. Telas. Imagem, jogo de aparência, mídias sociais, é ruim? Não, nós estamos falando dos excessos, como mecanismos de preenchimento de faltas. Qual a maior tentação humana? Se alguém estiver pensando em alguém, está perdoado, tá? Faz parte. Eu, pelo risinho, eu senti que algumas pessoas pensaram, como é que ele adivinhou? É assim, a gente pensa em tentação, a gente pensa logo em... Muita gente pensa logo em alguém. Para mim, a maior tentação é a vitimização, é se sentir vítima. Perdemos o poder de fazer escolhas, cultivamos a raiva destrutiva da gente e dos outros, né? Porque somos vítimas, alguém me fez mal. Cobramos dos outros as soluções, odiamos a vida, tudo isso é a maior tentação que o humano carrega. Quem disse isso? Eu. É minha ideia pessoal, tá bom? Nos atrofiamos, nos mutilamos, adoecemos e desejamos piedade, cuidados, adoecemos a família e os relacionamentos. A tentação no seu dia a dia, eu vou pular isso aqui porque eu quero falar do orar e vigiar. Rapidinho. Vigiar é estar atento e ter consciência, manter-se desperto, sem perder de vista a saúde espiritual. Então, o vigiar é estar atento, é manter consciência. Vigiar não é policiar. Quem é polícia aqui, nada contra, muito pelo contrário, precisamos da polícia, lógico. Mas vigiar aqui não é policiar. Vigiar, eu fui educado. Policie seus pensamentos. Hoje eu não digo isso. Observe seus pensamentos. Mas não policie, não fico brigando com eles, não. Mas mais policiar não é brigar. Será que não? Será que não é a ideia que a gente às vezes carrega? Então, vigiar é estar atento, ter consciência e observar. Vigiar, estar atento, ter consciência e observar. Que é o oposto desse mecanismo automatizado, rotineiro e inconsciente. E quanto mais no automático, mais sofrimento você vive, mais dor você carrega. Ok? Onde o autoconhecimento se encaixa? Depois a gente pode conversar, porque eu preciso terminar, tá bom? Agradeço, por favor. A senhora pode vir bem aqui e a gente conversa. Não, se não estiver dentro do que você está... Não, mas tem. Isso tudo é autoconhecimento, tá bom? Vigiar é aprender a observar. Observar. Acho que eu deixei de dar um beijo em algum observar aí. Treinar o observador.
é ampliar a percepção de Deus em nós. Gente, uma dica. Pesquise, investigue, entenda sobre o observador. A meditação treina essa capacidade que você tem de se observar sem julgamento, sem certo, sem errado. A oração e a meditação treinam o observador. Acabei de falar, nem tinha lido. Treina o observador. Agora eu posso dar um beijo bem de perto, né? O observador faz a diferença. A porta estreita e a porta larga. Escolha. A porta estreita, você vai precisar se adaptar, fazer uma dieta, fazer escolhas para poder passar. A porta larga, não. Olha que metáfora pesada. É como se você tivesse uma bicicleta, porta larga, descendo por uma estrada de descida e asfaltada. E o pior, essa estrada não chega a canto nenhum. Depois de alguns quilômetros você vai parar, vai olhar para trás. Meu Deus, eu vou ter que voltar. Vai. Pesada essa metáfora, né? Porta larga. Faça escolhas. Oração e meditação. Terminou meu tempo, mas eu vou ler apenas isso aqui. A oração é uma conexão com a energia vital e divina em nós. Quando você ora, você ativa. Quando você alimenta pensamentos positivos, pensamentos funcionais, não gosto muito do termo pensamentos positivos, mas tudo bem. Pensamentos que engrandecem, que te resgatam, que te puxam para cima, afirmações. Não encare as afirmações como fórmulas mágicas. São apenas comandos mentais através da palavra. Eu tenho uma que eu uso todo dia, tenho usado e tem me feito muito bem. Depois eu falo em outra oportunidade. Porque se eu for falar agora, não vou ser entendido e não vou ter tempo para explicar. Ok? Crie. Esses pequenos movimentos são orações, são atos de oração. Quer fazer uma oração lida? Faça. Quer juntar as mãos? Junte. Quer ficar de joelho? Fique. Quer falar com Jesus Cristo? Direto, sem intermediário. Senhor, vem cá. Senta aqui. Jesus é o grande terapeuta. É o seu terapeuta. Converse com ele. Brigue com ele. Brigar também? Sim. Tem não? Nunca brigou não com Deus? Eu já. Quem nunca? A gente tem medo de Deus, né? Fomos educados a ter medo de Deus. E encerrando, a oração é um momento de estar consigo mesmo. É experiência de autoconhecimento, como a senhora trouxe. Tá bom? Eu vou avançar, deixando aqui o meu contato e vou encerrar pedindo a Deus, né? A Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso terapeuta, nosso amigo maior, que nos fortaleça, nos dê coragem de adultecer, coragem de bater no peito e dizer, eu escolho cuidar de mim. Esse é o meu papel, para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor marido, para ser um melhor pai, para ser um melhor motorista no trânsito, um profissional melhor. Eu preciso cuidar de mim. Sem isso, é ladeira abaixo. E ninguém encarnou para isso. Aproveite essa experiência que a doutrina espírita na atual reencarnação veio te trazer. Qual? A de sacudir. Dizer, olha para ti, para de ser vítima, para de esperar que o mundo faça o que é seu. Só você vai fazer o que lhe cabe fazer. Tudo acontece dentro de você, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.